Olá, seja bem-vindo às lives de aquecimento do nosso workshop Manejo de Pastagem. Aqui nós vamos trazer conteúdo de muito valor sobre como dominar a sua pastagem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. Vou te preparar para o workshop sobre manejo de pastagem que vou ministrar no próximo dia 22, 24 e 26 desse mês. Coloca aí na sua agenda. Eu sou Wagner Pires, especialista em pastagem há quase 40 anos. E hoje eu vou explorar soluções eficazes para enfrentar o período da seca e manter a produtividade do seu pasto. Por que a seca representa um grande desafio para o pecuarista? Ora, amigo, por quê? Porque a pastagem para de produzir, a qualidade da pastagem despenca e o pecuarista fica arrancando os cabelos porque a fazenda dele não aguenta aquele gado que está lá. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é entender o mecanismo da pastagem. A pastagem, num país tropical, numa região tropical, ela passa pelo período das águas e período da seca. No período das águas, ela entrega para você 70% do volume do ano. E no período da seca, entrega 30%. Tem pecuarista que vai falar assim, o meu não entrega nada. Por quê? Porque ele está manejando mal no período das águas. Entendeu? É fundamental que você trabalhe com a gramínea, entendendo por que a gramínea está mais verde numa época do ano, depois ela vai perdendo a cor dela, depois ela fica com uma cor de palha, ela tem pouca brotação. Por que a gramínea ela vem crescendo, de repente ela para de crescer? Então tudo isso tem um motivo. E outra coisa, você tem que aprender a entender de gramínea, não somente a quantidade de folha que ela está produzindo, mas também a quantidade de raízes. A planta cresce para cima e cresce para baixo também. As raízes são partes fundamentais da planta. O gado não come raiz, mas a raiz sustenta a planta. As raízes entregam água para a planta para que a planta tenha uma qualidade de folha saudável para ofertar aos animais. Quando o gado come o capim, a quantidade de folha diminui e o consumo de água da planta também cai. Aí a planta fala assim, ora, não preciso mais de folha, de raízes, preciso menos de raízes. E as raízes morrem lá embaixo. A planta começa a crescer 2 centímetros por dia e ela vai subindo, vai levantando novamente. E ela precisa de energia e precisa de água. E a raiz vai crescendo lá embaixo. Planta para cima, folha para cima, raiz para baixo. E esse giro é constante. Isso é direto que vai acontecer. No período das águas, a planta tem tudo que ela precisa para atravessar aquele período. Tem muita luz, muita água e muitos nutrientes. Ela está num crescimento muito violento e ela não consegue armazenar nutrientes. Quando vai terminando o período das chuvas, a planta começa a perceber que já não tem tanta água, tanta umidade na terra. Aí, aquela morte de raízes que eu te falei, ela já não acontece mais. E a planta começa a armazenar, guardar nutrientes, porque ela percebe que está mudando o tempo, está mudando o clima. E aí a planta começa a se preparar para atravessar o período de seca. Você sabendo disso, você pode dar uma mãozinha para a sua pastagem. Você pode dar uma mãozinha para a planta. De que forma? Você pode entrar com uma nutrição de planta. Você pode preparar a planta, ajudar a planta a ela se estruturar melhor para o período difícil que será pela frente, de pouca chuva e pouca umidade no solo. Através de quê? Através de uma adubação foliar. Por que adubação foliar, Wagner? Porque a adubação foliar ela é mais rápida, é na veia da planta.
E são produtos concentrados em nitrogênio, em fósforo, em cálcio e, além do mais, ele tem ácido úmico, ácido fúlvico, auxina, citocinina, são uma série de aminoácidos, de hormônios naturais para a planta que vão auxiliar a planta no seu metabolismo para que ela se estruture com raízes e tecidos de reserva. Você vai estruturar a planta, você vai potencializar a tua planta para o período de seca. Quando a chuva corta, o pasto começa a sentir o impacto. O primeiro impacto é a folha, ela está mais estruturada para se fechar os estômatos e não deixar evaporar a água tão facilmente. Muito bem, a sua pastagem começa a mudar de coloração, a sua pastagem começa a perder proteína. Se ela estiver bem estruturada, ela vai entrar numa fase que a gente fala que ela está verdulenga, ela está com brotações, mas ela está mais verde, com melhor qualidade. E a capacidade de suporte da pastagem ainda é boa. Imagina que você esteja numa região que você tenha 6 meses de seca. Ora, se você conseguir passar 3 meses com a sua pastagem com melhor qualidade, isso tudo vai te ajudar no seu manejo na fazenda. Porém, você tem que ter a noção de que a pastagem já não cresce tão rapidamente, a pastagem não cresce como ela crescia e a pastagem começa a cair no volume de massa. O que você tem que fazer? Tem que lembrar do que eu falei, 70/30. E você tem que fazer uma adequação de carga na sua pastagem. Ah, Wagner, mas eu estou fazendo rotacionado, como você falou. E se eu estou fazendo rotacionado, eu quero que a minha pastagem aguente igualzinho ao ano todo. Não é bem assim. A sua pastagem, ela vai entregar menos. E você tem que estruturar o seu projeto ou para nutrir o gado da deficiência que vai faltar, ou então para diminuir o seu gado. Olha, vou te dar algumas alternativas. Você pode fazer uma silagem, você pode fazer uma capineira, você pode fazer um deferimento de pastagem, você pode montar um confinamento e levar o gado para o confinamento e diminuir a taxa de lotação no pasto. Você tem várias alternativas e entre elas a última que seria vender o gado. Venda o gado mais pesado e reponha com um gado mais leve. Vamos pensar em unidade animal. Você tem um animal que ele está com 1 unidade animal ou 1,2 unidade animal. Você vai vender esse animal e vai comprar um outro, ou já está vindo na sequência, você faz ciclo completo, um animal, você vai ficar com um animal que ele pesa meia UA. Então você vai vender um de 1 e vai ficar com um animal de meia. Vai manter a mesma quantidade de cabeças na área, porém, animal que come menos. E esse animal vai continuar tendo um bom GMD. E a sua pastagem vai aguentar esse animal. Então, é essa adequação, essa visão você precisa ter. Tem muita gente que prefere fazer uma técnica que se chama semi-confinamento. O que é o semi-confinamento? Você vai pegar 2 ou 3 ou até 4 pastos que é um rotacionado, que tenha uma praça de alimentação no centro deles, e lá nessa praça você vai ofertar para o gado uma quantidade de silagem ou então um proteinado, que vai ajudar complementando a dieta, às vezes com uma pequena ração, e vai complementar e balancear a dieta desse gado. O gado vai comer parte do alimento no coxo e a outra parte ele vai consumir a pasto. Só que o pasto vai ter condição de sustentar esse animal com essa meia dieta ou até menos um pouco. Dessa forma, o ganho de peso do seu gado continua, só que
você não tem perda de peso. Você já ouviu falar do boi sanfona? O boi sanfona é aquele boi que ele ganha peso nas águas e perde na seca. E aí volta a ganhar nas águas para perder na outra seca. Era um animal que o pecuarista terminava o acabamento desse animal com 4 anos, até 5 anos de vida. Isso é um atraso e a qualidade da carne desse animal é muito complexa, é uma qualidade muito ruim. Hoje em dia, nós conseguimos abater o animal com 20 meses, com 18 meses. Então, essa evolução deve-se a esse entendimento da pastagem. Os impactos são muito grandes, principalmente no período da seca. O que estraga uma fazenda quando ela é mal manejada na seca, você não tem ideia. Por quê? Você vai rapar o pasto, o gado vai perder peso, e aí o que vai acontecer? Você, quando começar o período de chuva, voltar a chover, o teu pasto vai sair muito lentamente. E aí sabe o que vai acontecer? Vai vir uma grande incidência de plantas daninhas. E isso vai te levar a um prejuízo enorme, porque você vai ter que investir uma quantidade grande de dinheiro em herbicida para fazer controle dessas plantas daninhas. E muitas vezes a pastagem ela não tem volta. E aí o pecuarista tem que refazer a pastagem. Tudo isso é prejuízo causado por um manejo errado que você teve nas águas e na seca, e aí acaba com a pastagem. A média das pastagens no Brasil é em torno de 5 anos. Tem que fazer outra vez. O que acontece? Uma fazenda, quando é bem estruturada e bem manejada, você tem pastagem que dura 30 anos. Eu tenho fazendas que têm pastagens com 30 anos. Isso, o custo dessa pastagem, é desse tamanhozinho em relação ao custo de uma pastagem que dura somente 5 anos. Como que a preparação para o período de seca ela pode influenciar na resiliência da fazenda? Ora, se você não tiver que fazer reforma, você vai poder usar o teu capital em outras coisas, como por exemplo, um confinamento, uma troca de máquinas, uma melhoria das cercas da fazenda, curral e outras coisas mais. Então a tua estrutura vai crescer, vai sobrar mais para você e dessa forma você cresce, a pecuária brasileira cresce e o Brasil também cresce. Vamos ver os benefícios? Como que essa estratégia de manejo durante a seca pode garantir a continuidade da produtividade do animal? A conta é curta e grossa. Você tem que fazer a conta em GMD. O que acontece? Você tem o GMD do período das águas. E esse GMD, ele pode atingir 800, até 1 quilo ou até mais do que isso. Mas na seca, ele vai cair um pouco. E ele deve cair, mas não muito. Se você tinha um GMD de 400 gramas e entra na seca, você vai ter um GMD de 400, 450 gramas. Tá ótimo. Mas o que você não pode ter é um GMD negativo, o gado perder peso. Então, você ter um GMD menor na seca é normal e faz parte do jogo. Mas o que você não pode é perder peso que você ganhou, teu gado ganhou nas águas. De que maneira a adaptação às condições de seca contribui para a sustentabilidade de longo prazo na fazenda? Contribui evitando a degradação das suas pastagens. Acabou-se o tempo do pecuarista comprar fazenda. Nós não conseguimos mais. Por quê? Porque o preço da terra no Brasil explodiu e o pecuarista tem que manter arrumada a fazenda dele. Outra coisa, a pecuária ela é cíclica. Nós temos período das águas e período das fase de alta e fase de baixa. Tá? E aí o que acontece? Quando começa a fase de baixa, o pecuarista para tudo,
porque o preço está ficando ruim e ele para de investir na fazenda. Está errado. Você tem que estar com a sua fazenda arrumada para a hora que começa a alta, para você surfar na onda, você ganhar muito dinheiro, você estruturar a fazenda para um momento que vai te dar um melhor resultado. Na seca, você sobrevive, você desacelera um pouco e atravessa o período crítico da fazenda de preços baixos. E aí eu vou sobrevivendo na atividade e tendo lucro ao longo do tempo. Quais são os benefícios de implantação de práticas de conservação de água e solo em tempos de seca? Ora, meu amigo, se você fizer uma conservação da sua pastagem, evitando erosão, evitando a degradação da sua pastagem, você vai ter um melhor resultado no período de seca. Entre eles é o enraizamento da planta. Quando você tem um bom manejo na fazenda, você melhora os níveis de matéria orgânica no teu solo. E quando você tem mais matéria orgânica no solo, a matéria orgânica ela tem uma capacidade de transformar aquele fósforo que está imóvel em fósforo móvel. E o fósforo móvel em fósforo solúvel, prontamente disponível para a planta. Então, se você através do manejo, conseguir elevar o nível de matéria orgânica do teu solo, por consequência, você vai ter uma liberação dos fósforos que está imóvel, está perdido lá no teu solo para a pastagem. Percebeu o ganho que você vai ter? Então, isso é muito importante. E evitar reforma de pastagem dá um lucro tremendo para o pecuarista. Como que a gestão eficiente durante a seca pode melhorar a saúde do bem-estar do seu animal? Se o seu animal não perder peso, ele vai entrar no período das águas numa condição corpórea muito mais satisfatória. O ideal, o que é? Que o seu animal tenha um ciclo de vida saudável, ganhando peso, sem sofrer estresse e sem passar fome. Isso é muito importante. Hoje existem ONGs e aí órgãos do governo fiscalizando a questão de saúde animal, do bem-estar animal. E é muito importante que você tome cuidado com isso. Outro ponto importante é a qualidade da água que você deve ofertar para o seu animal no período da seca. Muitos pecuaristas trabalham com açude. Chega na época da seca, a qualidade daquele açude fica horrível, um lamaçal danado. E aí o animal acaba ingerindo terra e partículas de defecação e perdendo toda a qualidade nutricional dele, a saúde dele, por causa de ingerir uma água contaminada. Então é outro ponto muito importante. O impacto de um planejamento eficaz para a seca na rentabilidade da fazenda é muito importante. Por quê? Porque você tem que planejar a seca nas águas e as águas na seca. O pecuarista tem que ser proativo em cima dos problemas que ele vai enfrentar na fazenda. O problema do nosso pecuarista é que ele tem memória curta e ele esquece, quando começa a chover, ele esquece que a seca vai voltar. E ele não se prepara para o período da seca. Está errado, na seca, nas águas, você faz silagem e estoca. Você guarda, faz deferimento e guarda comida. Você faz o balanceamento, adequação de carga no animal e se prepara para a seca. Você estrutura a fazenda, você compra sal, você compra proteinado, você fica organizado para atravessar o seu período de seca. Então é fundamental esse planejamento para atravessar a seca e ele deve ser feito durante a época das águas. Quais são as principais soluções para enfrentar a seca e manter a produtividade do seu rebanho? Primeira coisa, você tem que saber quando começa e quando termina a seca. Ah, mas eu não tenho como saber, tem o El Ninho, Laninha? Tem sim. Se você marcar chuva na sua fazenda, fizer um controle bem rígido, você vai, depois de alguns anos, você juntando essas informações, você tem um levantamento bem
bem específico da sua fazenda. Hoje, se você entrar no Google e sair procurando da cidade mais próxima, uma cidade maiorzinha que tenha da sua fazenda, você vai encontrar média lá no Google de 30 anos. Já ajuda. Porém, nem sempre a média que chove lá é a média da sua fazenda. Construa a sua média da fazenda. Segundo, você tem que se antecipar ao período da seca, preparando e rebaixando o gado. Não adianta você entrar no período de seca e querer vender gado em plena seca. Já o seu pasto não está respondendo e o gado vai perder peso. Então você tem que ter essa gestão. Outra, se você quer oferecer silagem para o seu gado, você vai fazer a silagem para o gado na seca. Existe uma alternativa muito interessante, que seria você montar dentro da fazenda uma coisa que eu chamo de ilha de tecnologia. O que é isso? Você vai ter um rotacionado na fazenda, só que se você tiver condição, tiver uma represa, tiver um poço, tiver um rio na fazenda, você pode montar um projeto de irrigação de pasto. Nossa, Wagner, mas isso é muito caro. Entre aspas, dia após dia, ano após ano, o preço está caindo. E o que eu estou sugerindo? Não é que você monte irrigação em toda a fazenda. Não, você vai pegar uma área da sua fazenda e vai irrigar. Eu tenho uma fazenda que eu presto consultoria lá em Alagoas. A fazenda pegou uma área de 20 hectares e montou um projeto por aspersão de irrigação. E junto eles fazem o quê? Eles fazem a fertirrigação. Por incrível que pareça, a época mais produtiva e mais rentável para a fazenda não é a época da chuva, é a época da seca. Por quê? Porque quando ninguém tem boi, ninguém consegue manter gado na fazenda, a fazenda irriga o pasto dela, os 20 hectares, trabalha com uma lotação altíssima de 10, 12 unidades animal por hectare, ganha muito dinheiro e põe muito dinheiro no bolso. Consegue vender um animal de qualidade e a fazenda gira rapidamente o seu lote de gado. Então, é uma estratégia muito boa que você pode implementar. Cada ano que passa, está sendo aperfeiçoado mais ainda os sistemas de irrigação, inclusive gotejamento, que dá um excelente resultado. Pense nisso, monte um rotacionado, adube esse rotacionado e irrigue esse rotacionado. Construa uma ilha de tecnologia, de forma que você possa, durante a seca, trazer animais de outras áreas de pastagem da sua fazenda, baixando a taxa de lotação e mantendo na área irrigada. Você pode conseguir atravessar sem diminuir um animal sequer da sua fazenda. As melhores práticas para alimentação e nutrição do gado durante a seca não são as melhores práticas de nutrição de um gado durante as águas. Por quê? Porque o teor de proteína da pastagem muda. Nas águas eu tenho uma pastagem com muita proteína. Na seca eu tenho uma pastagem com pouca proteína. Eu tenho que suplementar o meu animal. Eu posso ofertar para ele uma silagem e trabalhar com um mineral de alto teor de proteína. Então, o mineral que eu vou oferecer ao meu rebanho na seca é diferente do mineral que eu vou oferecer nas águas. Como é que eu ajusto o manejo de pastagem para minimizar os efeitos negativos? Diminuindo a taxa de lotação da seca, das águas. Tá? Diminua a taxa de lotação, entra com uma taxa de lotação mais leve e atravessa tranquilamente. O que você não pode deixar acontecer é o gado perder peso e você estragar as suas pastagens. Quais são as inovações tecnológicas, práticas agrícolas que podem ajudar a enfrentar a seca? Bom, eu já falei para você da irrigação e falei também para você da nutrição de plantas. Isso hoje é o que há de mais moderno para o pecuarista. Muitos pecuaristas falam assim, isso é perfumaria. Não é. Não é. É claro que existem
há empresas que não são idôneas, que às vezes misturam qualquer coisa e vendem aquilo falando que é um produto milagroso. Muito cuidado com isso. Mas existem empresas que honram a marca da empresa e entregam ao pecuarista produtos de qualidade. Procure essas empresas, procure um distribuidor da sua cidade que você conhece e que ele preza pela qualidade do que ele entrega a você. Eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com essas empresas, que vão trazer para você tecnologia de última geração, as últimas tecnologias em nutrição de plantas, para que você consiga atravessar esses dois momentos diferentes da nossa pecuária, que é período das águas e período da seca. Não deixe de se inscrever, não deixe de participar no nosso workshop, que está chegando aí. Será no próximo dia 22, 24 e 26. E eu espero você. Não espere a seca chegar para você chorar. Então vamos mudar agora, vamos sofrer. Eu vou bater muito em você nesses 3 dias. Eu vou mexer aqui dentro do seu coração, para você mudar a sua realidade. Não perca essa oportunidade, que eu tenho certeza que você vai começar a fazer esse workshop pensando e encarando a pecuária de um jeito, mas vai terminar de outra forma. E outra coisa, quanto mais você aprende, mais responsabilidade você adquire. Então, o fato de você vir participar do meu workshop vai te dar autoridade diante do mercado, vai te dar respeito diante dos seus filhos e netos que um dia vão estar sucedendo você no seu negócio. Não perca essa oportunidade. Ela é única. Você vai aprender muito, vai ter oportunidade de se diferenciar no mercado e de entregar amanhã para os seus filhos e netos uma propriedade muito mais sustentável. Eu te aguardo, pense nisso e não hesite em fazer a sua inscrição. Até lá!